Vamos falar sobre a primeira maquete que apareceu nesse canal. A inspiração, o projeto, as adaptações necessárias e a construção. A primeira coisa é que depois de fazer um monte de maquete plana, eu fiquei pensando que eu precisava aceitar um novo desafio. E esse desafio seria trabalhar com um relevo bem caprichado e com aqueles dois elementos que tanta gente gosta de colocar e muitas vezes sente falta. Um túnel e a ponte. Bom, para fazer tudo isso, eu fiquei dando uma olhada em quais eram os projetos mais legais, mais complexos da Fratesc e fiquei pensando também em técnicas que eu já dominava e técnicas que eu teria que aprender para poder realizar. Bom, a gente se baseou neste projeto, que é um projeto que está ali no manual de ferrovias para você construir da própria Fratesc. Só que o primeiro problema é o tamanho. Veja aí, ele tem mais de 3 metros por 1,5 metro. Não é o tipo de coisa que cabe em qualquer lugar, muito menos no meu caso. Eu não tinha tanto espaço assim. Então eu pensei no seguinte, será que se eu diminuir um pouquinho as dimensões eu consigo fazer, usando talvez rampas com inclinação um pouco maior e ao mesmo tempo também reduzindo de 2 linhas para uma só? Bom, então a partir do projeto original eu comecei a rascunhar alguma outra coisa, partindo do desenho da linha, que de acordo com o manual era assim. Bom, se eu tivesse que reduzir de 2 linhas para uma só, com certeza eu ia melhorar um pouquinho a situação do tamanho. Uma outra coisa que eu precisei pensar era o pátio, que provavelmente também teria que ser reduzido. Uma outra vantagem se eu reduzisse um pouco o projeto original era simplificar um pouco a parte elétrica. Coisa que foi ainda mais simplificada depois que nós tivemos a ideia de colocar esses acionadores de desvios que eram manuais. Mas enfim, eu entrei no Scarm, que é o software, um dos melhores para a gente poder fazer esses projetos sem precisar ficar com muita medição e muito desenho. E a gente fechou um projeto que era esse aqui. Eu tinha um espaço que era de 2,20 por 1 metro, então o que eu fiz? Eu acabei mudando um pouco a posição do pátio, que acabou ficando na lateral do circuito. Além disso, do ponto de vista de profundidade, o pátio ficou reduzido também. O desenho, no geral da maquete, ficou o mesmo, só que agora com uma linha singela e não dupla. Com tudo isso, e fazendo uma inclinação um pouco maior, a gente conseguiu, para fazer as rampas, a gente conseguiu esse tamanho. E depois que eu consegui os trilhos, eu precisei pensar em duas coisas. A primeira, como seria feita a estrutura da parte que era suspensa, da parte dos trilhos que seria suspensa. E, em segundo lugar, com que material e com que tipo de estrutura interna eu ia fazer o relevo. Para a primeira questão, eu fiquei pensando que talvez desse certo trabalhar com alguns segmentos de sarrafo. Assim eu cortei de maneira que a rampa fosse subindo, a rampa na linha fosse subindo 1 centímetro a cada emenda de trilho. Veja que para que isso dê certo é importante que os trilhos não sejam flexíveis e sim sequenciais, eles já precisam ser curvos. Bom, pregar não seria uma coisa tão fácil nesse caso, então eu usei cola para os trilhos e cola também para esses segmentos de sarrafo sobre o tablado. Depois que estava tudo montado, a gente teve que partir para o relevo. Eu quis evitar isopor, embora eu tenha usado alguns pedaços que eu já tinha, por uma questão ambiental. Então, o que nós fizemos? Uma estrutura que era basicamente feita de papelão, às vezes até caixas inteiras, porque o relevo era bem volumoso, e sobre essa estrutura a gente colocou papel machê, bom, às vezes papel machê, às vezes simplesmente papel amassado, e então a gente colocou fez um revestimento de papel toalha. É aquele sistema de pegar o papel toalha e passar um pincel com cola por cima, para que ele se adeque ao formato do recheio, vamos dizer assim. Mas se você prefere usar isopor, aqui tem uma figura que é retirada do próprio guia de construção de maquetes da Fratesc. Aqui você consegue ver a maquete original, o projeto original, com a sua estrutura ainda sem revestimento. Bom, e depois numa técnica que é bastante rápida, eu só pintei de marrom o relevo
E antes que a tinta secasse, eu já coloquei por cima serragem, eh, serragem com auxílio de uma peneira, só fui espalhando. Porque aí a própria tinta serve como cola e tudo é feito ao mesmo tempo. O legal disso é que acaba seguindo o processo que é parecido com o resultado natural. Você tem, nas regiões mais horizontais do relevo, um maior acúmulo de vegetação. E nas regiões mais verticais, onde a serragem acaba escorrendo, você acaba tendo uma quantidade menor de vegetação. É mais ou menos assim que costuma acontecer na realidade, né? E aí a gente tem aqueles paredões com um aspecto mais de terra, um aspecto mais seco e que tem menos vegetação. Agora aproveita e faz o seguinte, se você quiser, e para ter certeza que você não vai perder mais nenhum dos nossos vídeos, faz inscrição aí no nosso canal e dá um joinha também, porque isso ajuda a divulgar o nosso hobby. E segura aí que daqui a pouquinho você vai ver a imagem da maquete como um todo, inteirinha, para ver a cara que ela ficou no final das contas. A parte elétrica ia ser simplificada porque a gente optou, já que todos os desvios ficavam do mesmo lado, por usar esses acionadores manuais. Eles são acionadores que podem ser encontrados aí, já falei sobre eles em vários vídeos, as melhores lojas de modelismo têm. E é legal porque eles simplificam muito a nossa vida. A gente instala e depois a gente já não precisa mais pensar em elétrica. E fica uma coisa um pouco mais, bom, por um lado até um pouco mais realista. Por causa disso, o meu painel de controle ficou reduzido, mas é claro que eu ainda precisava do transformador, do controlador. Para isso, eu me inspirei também no projeto original. É claro que eu não fiz esses isolamentos e tudo, mas teve uma coisa que eu fiz que foi simplesmente colocar um transformador que eu queria do tipo antigo, esse controlador Fratesc 5100, se eu não me engano. Eu tinha esse modelo, né? Eu aproveitei e coloquei ele dessa maneira angular, para ficar com um tchan diferente, né? E aí então, depois de tudo isso, o resultado ficou esse aí que você está vendo. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer algo com todas essas particularidades num espaço tão pequeno. Lembrando, é uma maquete que só tem 2,20 metros de comprimento. Mesmo assim, você consegue ver ali túnel, ponte, tudo o que tem direito e até um pátiozinho para manobrar. E foi, portanto, com esse layout aí que a gente gravou os nossos primeiros vídeos, que eram esses pequenos trens aí rodando, né? Os primeiros que você vai encontrar no canal. Bom, foi um trabalho super gratificante, super legal. E eu só tive que desmanchar depois quando eu precisei usar o quarto quando meu filho nasceu. Mas aí a gente voltou a mexer com projetos pequenos, né? Meus queridos, agradeço muito a presença de vocês e, por favor, vejam aí se vocês curtiram, comentem se vocês gostaram e a gente vai se falando.